Muito bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, na nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos continuar aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus e estaremos trabalhando nessa manhã sobre o tema Fé sem Parcialidade. E para essa meditação nas Sagradas Escrituras, eu gostaria de ler o texto e quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2, nós vamos ler o texto do verso de número 1 ao verso de número 13. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto conosco. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disseres: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós, e não vos tornastes juízes, tomados perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus, que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e preciosa palavra. Eu quero convidar você também, nesse momento, a estar fechando os seus olhos para nos acompanhar numa palavra de oração, pedindo a orientação e a direção do Senhor para a ministração da sua santa palavra. Pai bendito, Pai querido, louvado e exaltado seja teu santo e majestoso nome. Eu rendo graças ao Senhor pelo teu amor e teu cuidado para com a nossa vida. Te peço, meu Pai, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, segundo a tua vontade. Ó Deus, e que a tua graça continue, meu Pai, ó Deus, impactando a nossa vida de tal forma, ó Deus, a colocarmos a tua palavra em prática em todos os momentos da nossa vida. Amém e amém. Muito bem, amado. Hoje nós vamos estar pensando sobre esse texto de Tiago. Temos trabalhado na nossa Escola Bíblica Dominical
em alguns domingos passados. E hoje, com a permissão do Senhor, nós vamos estar aprendendo um pouco mais daquilo que de fato Deus ele quer falar ao nosso coração. A ideia de fé sem parcialidade que trabalharemos hoje é justamente o aspecto em que Tiago destaca para que aqueles que têm a mesma fé, que servem ao Senhor Jesus, não venham a agir de forma parcial, não venham a escolher A ou B, irmão A ou irmão B, baseado em alguns aspectos e principalmente no estereótipo. A ideia aqui de Tiago é que essa fé ela não vem agir de forma alguma com parcialidade, mas vem agir de uma forma igual. Há uma expressão dentro da Constituição do nosso país que acho muito interessante. Infelizmente ela não é evidenciada na prática, na sua totalidade como deveria ser. Mas essa expressão ela refere-se à seguinte natureza: diz a Constituição do nosso país que todos são iguais perante a lei. Infelizmente é uma triste realidade não ver o cumprimento de tal expressão naquilo que é uma das maiores, digamos assim, autoridades no meio do povo brasileiro. Era para ser de fato a maior autoridade no sentido de cidadania, no sentido de sociedade, a Constituição do nosso país. E esse destaque, ele faz a gente refletir sobre essa questão de igualdade. E a gente percebe que, infelizmente, a questão do capitalismo, ou melhor, daqueles que têm uma renda muito melhor e muito maior, eles, vez por outra, deslizam de forma muito fácil da lei, e a lei não consegue sustentar em suas mãos aqueles que têm recursos, que têm um capital bem expressivo. E a gente percebe que muitos crimes no nosso país, eles saem impunes justamente por conta das riquezas que aqueles que cometem abusos, que cometem absurdos e às vezes até crimes hediondos escapam porque são ricos, porque têm muitos recursos financeiramente falando, certo? Mas a ideia aqui do texto bíblico é uma ideia muito forte e precisa, que nos faz refletir que, diferentemente da Constituição do nosso país, as Sagradas Escrituras, ela tem uma superioridade. As Sagradas Escrituras, elas nos apresentam um padrão de vida, o qual foi o nosso Deus quem nos deixou, e é sobre essa palavra que nós temos a certeza de que em um momento oportuno, um dia nós seremos julgados. A raça humana será julgada de acordo com esse livro, de acordo com essa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. Palavra essa que rege, que conduz a vida daquele que serve a Deus. Querido, a ideia de Tiago aqui nesse contexto é tratar justamente de um problema que era presente no contexto da igreja no primeiro século. E aqui Tiago ele vai falar sobre uma realidade muito triste que acontecia naquela época e que infelizmente continua acontecendo até os dias de hoje. Tiago ele fala sobre duas direções que são aqui apresentadas com relação a aquele que é rico, aquele que tem posses, que tem propriedades, aquele que é abastecido, bem abastado financeiramente, e aquele que é pobre. Aquele que é rico, quando chega na igreja, aqui no aspecto da época do povo hebreu, do povo judeu, era a sinagoga, o local de culto da religião dos judeus, e ali naquele contexto de sinagoga, que o povo hebreu ou o povo judeu, ele tinha esse costume. E mais à frente a gente vai ver o povo que é cristão, agora que sai do judaísmo. Tiago, por exemplo, ele sai do judaísmo quando ele abraça a fé cristã, conhece de fato que Jesus era o Cristo enviado de Deus, e nesse momento Tiago, juntamente com o povo de Deus também que já estava vivenciando a fé cristã, seguindo os ensinamentos de Jesus, eles têm um momento de reunião em um local diferente, em locais onde
a perseguição não chegava por conta do Sinédrio, que era a corte religiosa judaica formada de saduceus, fariseus e um sumo sacerdote, e também da perseguição por conta do império, ali do Império Romano, tá bom? Então, esses irmãos, queridos, eles são alertados por Tiago justamente com relação a esse contexto, que era muito comum e estava acontecendo na época. Um tratamento diferenciado que era apresentado diante daqueles que tinham riquezas com relação àqueles que não as possuíam de forma tão abastada como os outros. E Tiago ele disse, porventura entre um rico, vocês como tratam ele? Digam, vem aqui, sente aqui na frente, é um lugar de honra, um lugar que foi reservado para você. E ali, aquele homem ou aquela pessoa rica, ela se sente bem acolhida, bem recebida, e de fato o que estão fazendo não é acolhendo a pessoa, mas estão acolhendo o status, estão acolhendo a posição financeira que aquela pessoa ocupa na sociedade. E o tratamento ele é diferenciado no sentido diminutivo, no sentido inferiorizado, àquele que é pobre. Quando chega no santuário, quando chega ali no templo, eles simplesmente dizem, olha, onde tu achar um lugar aí tu fica, onde der para você ficar, você fica. E não há um tratamento igual apresentado para ricos e pobres. E é justamente isso que Tiago está tratando aqui. Está tratando sobre a acepção de pessoas. E a gente vai pensar nessa manhã, querido, em alguns destaques para nossa edificação com relação a essa questão da acepção de pessoas que acontecia naquele contexto e que infelizmente continua acontecendo até os dias de hoje, certo? A ideia que queremos destacar aqui é que o nosso Deus, pelo seu caráter, ele jamais tratará alguém dessa forma, fazendo acepção, tratando um com privilégios, e outro simplesmente com desprezo. Deus ele vai tratar, e isso a Bíblia Sagrada faz questão de mencionar, ele sempre tratou e sempre vai tratar de forma igual, todos os homens de uma forma nivelada. Porque a própria palavra ela diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E Deus então ele vai tratar com pecadores de uma maneira igual. O segundo aspecto que nós queremos destacar é que o cristão, aquele que serve a Deus, ele não avança também nessa direção, como Deus também não avança. Ele não caminha nessa direção no sentido de acepção de pessoas, de uma fé com parcialidade. E um terceiro destaque sobre a igreja do Senhor Jesus, que também não caminha por essa direção. Mas, refletindo sobre a realidade em que nós vivemos, traçando esse paralelo daquilo que foi o contexto de Tiago com o contexto de hoje, a gente percebe que, infelizmente, não só a igreja, mas também, às vezes, os próprios líderes espirituais, pastores, homens de Deus consagrados, separados para o ministério, às vezes agem, infelizmente, de uma forma triste, de uma forma realmente digna de reprovação, com relação a pessoas que têm condições, financeiramente falando, e outros que não possuem uma condição tão assim privilegiada. E aqui, queridos, a gente quer refletir sobre o que Tiago destaca fazendo esse paralelo. Tiago ele está falando lá naquele contexto sobre a forma como os ricos, eles oprimiam, a forma como os ricos arrastavam os cristãos para os tribunais. E ele está falando de uma comunidade de cristãos, de um povo que serve a Deus. E ali, dentro de uma pesquisa que a gente realizou, do contexto histórico da época, haviam duas direções que eram ali abordadas quando Tiago ele faz esse combate, quando ele apresenta essa argumentação, essa palavra. Tiago ele está falando da forma como os ricos, ricos que estavam no meio da cristandade, estavam mancomunados com advogados esses que atuavam através de um bom capital dado pelos ricos na causa ou nas causas entre os ricos e os pobres cristãos naquela época. Por quê, pastor? Porque havia um costume na época de emprestar dinheiro
E esse dinheiro que era emprestado a juros, né, com usura, como diz a palavra de Deus, esse dinheiro que era emprestado a juros altos, né, isso quer dizer usura, esse dinheiro era cobrado pelos ricos daqueles pobres os quais eles emprestavam. E na grande maioria das vezes, né, quase que na sua totalidade, os pobres não tinham como pagar. Né, já pediam dinheiro emprestado a juros altos e não tinham como pagar. Então, os ricos eles se valiam disso para poder explorar, para poder oprimir e arrastar aqueles pobres para os tribunais. Então, Tiago está fazendo uma base dentro do contexto histórico da sua época. Por isso que eu quero destacar para você entender bem. Um outro ponto era que os ricos eles apresentavam simplesmente acusações de que os cristãos eles causavam perturbação na ordem e na tranquilidade da sociedade. Os cristãos, com seus discursos ali, eles simplesmente traziam confusão, traziam problema para a sociedade. Então era esse o contexto da época. E Tiago está falando sobre os ricos, traçando esse paralelo com os pobres, fazendo com que nós venhamos a entender que não é simplesmente uma ideia que Tiago está querendo defender de dizer, olha, o rico ele vai para o inferno e o pobre ele vai para o céu. Jamais. Se você observar com calma, você vai perceber que Tiago ele faz um paralelo aqui, justamente assim, extraindo algumas coisas do Sermão do Monte pregado por Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se você ler com calma esse texto de Tiago 2, você vai percebendo que Tiago ele vai se valer de algumas expressões utilizadas ali do Sermão do Monte, como amor ao próximo. Ele vai falar dentro desse contexto sobre a questão daqueles que são pobres e que herdarão o reino de Deus. E a gente tem que destacar aqui para que você entenda bem que não é o fato de ser pobre que vai fazer com que você venha a herdar o reino dos céus. Não é isso. Tiago ele fala de um contexto da época, de algo realmente ali único do momento, que não pode ser comparado nesse sentido conosco hoje. Essa era a realidade daquele momento. E Tiago estava justamente falando para que o povo acordasse, para que o povo atentasse, a forma como eles estavam fazendo. Eles deveriam tratar na igreja, no meio do povo de Deus, eles deveriam tratar o rico de uma forma igual, com relação ao pobre. Tanto o pobre como o rico deveriam ser tratados em pé de igualdade. Hoje, como é que funciona a coisa? Hoje, infelizmente, a gente sabe, como eu já falei, que alguns líderes, pastores e até mesmo igrejas, apresentam um tratamento diferenciado, dão um tratamento VIP a algumas pessoas pelo fato de essas pessoas serem ricas. Chega alguém com um carro na igreja ali, aí os irmãos, alguns, não todos, mas alguns, infelizmente existe isso na igreja, eles chegam ali, vão lá conversar com aquela pessoa, vão dar toda a assistência, dão realmente ali todo o apoio para aquela pessoa se sentir bem, pensando que essa pessoa fique. Por quê? Porque infelizmente estão de olho nos recursos que essa pessoa pode ali dar, pode vir a ajudar a igreja. Pastor, isso é errado. Irmão, é errado. Nós precisamos entender que quem sustenta a obra de Deus é Deus. É Deus quem sustenta a sua obra. E ninguém tem que ficar em uma igreja, ninguém tem que se sentir bem na igreja só porque ele é rico e ele vai ser bem tratado. Não. Quando chega um pobre, alguns simplesmente não dão crédito, ninguém não dá bola para ele, ele chega ali a pé ou chega de bicicleta, e ali aquela pessoa ela é simplesmente deixada ali sozinha, ninguém vem dar um bom dia num momento de EBD ou uma boa noite no momento de culto ali. Eles simplesmente olham para aquela pessoa e percebem, pelo estereótipo dela, que ela não vai trazer muito benefício financeiramente falando para a igreja, para a comunidade, para avançar naquilo que se quer construir, naquilo que se quer desenvolver. Querido, esse é um caminho muito perigoso, muito perigoso. Existem, infelizmente, líderes, pastores,
que, desculpe a expressão, eles comem na mão de alguns membros de igreja, de alguns crentes de igreja. Porque são irmãos que têm uma boa estrutura financeira e que quando eles querem uma coisa na igreja e o pastor não está de acordo com aquilo, o pastor ele tem que ceder, porque senão o irmão sai da igreja. Querido, eu já passei por uma situação como essa, eu sei do que é que eu estou falando. Você ser acuado por pessoas cristãs, por pessoas cristãs que simplesmente chegam para você apresentando uma proposta para a igreja, de alguma coisa que eles querem ver desse jeito, e você simplesmente olhar e dizer, não, irmão, a coisa não é por aqui, tenha calma, vamos ver, vamos resolver, não é desse jeito. A gente não pode andar só como o irmão pensa. E ali aquele irmão chateado, ele diz, pastor, pois eu vou sair daqui, aqui não dá certo não, porque ele quer simplesmente fazer às vezes da empresa dele, da instituição que ele é dono, ele quer fazer da igreja uma extensão da sua empresa. E isso não é o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ensina. Querido, na igreja do Senhor Jesus Cristo, todos nós temos que ser vistos em pé de igualdade. Quer seja negro, quer seja branco, amarelo, quer seja índio, quer seja realmente pobre, quer seja rico, quer seja uma pessoa de uma estrutura financeira mediana, não importa. Todos nós temos que ser vistos em pé de igualdade pela igreja do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá, vamos refletir em 3 destaques. Primeiro, Deus ele não trata, jamais tratará alguém nesse mundo com acepção. Ele jamais entrará nesse caminho de parcialidade. Deus ele sempre tratou e sempre tratará todos nós em pé de igualdade. Assim como ele me trata, ele trata você. Assim como Deus age com amor para comigo, ele age com amor para você, com justiça, com misericórdia, com bondade. Assim como Deus ele age para comigo, ele age para com você. Porque nós somos filhos do Senhor. Nós somos membros da família do Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos entender que o caráter de Deus não permite que ele venha agir de uma forma parcial. Aquele dali é mais inteligente do que o outro. Aquele ali, o Francisco, ele é mais bonito do que o Fernando. Então eu amo mais, eu gosto mais do Francisco do que do Fernando. Querido, Deus não age assim. Deus não trabalha assim. Deus, ele olha para todos nós e ele age com igualdade conosco. Deus, ele jamais vai tratar nós, os seus filhos, com parcialidade, fazendo acepção de pessoas, preferindo uns e outros não. O segundo destaque que eu quero referir-me nessa manhã, para nossa edificação, é com relação àqueles que servem a Deus, os cristãos. Os cristãos, eles jamais irão agir com parcialidade. Jamais os servos de Deus agirão fazendo acepção de pessoas. Nunca você vai ver um cristão, um servo de Deus agindo assim, porque o santo evangelho de Deus, ele não nos ensina a fazer isso. Nós olhamos para as pessoas e tratamos as pessoas da forma como Deus gosta que nós as tratemos. Nós olhamos para as pessoas e simplesmente não procuramos ver o bolso das pessoas. Se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, se ela é bem financeiramente ou se ela tem problemas financeiros. Nós simplesmente, amados irmãos, não agimos assim. Por quê? Porque o santo evangelho de Cristo, ele não nos leva a cometer tal barbaridade. Você pode parar para pensar assim, pastor, mas eu conheço irmão que ele age dessa forma. Ele só trata as pessoas que têm dinheiro bem. Aqueles que não têm dinheiro, que não têm o recurso, ele trata como qualquer, de qualquer maneira. Querido, eu me lembro de uma vez que participei de um culto, culto de ação de graças, na casa de uma pessoa em Bacabal muito rica. Uma pessoa que tinha muitos recursos financeiros. E naquela ocasião, o meu pastor na época, ele me levou ali do seu carro com um grupo de irmãos da igreja. E os outros irmãos que tinham carro foram para aquela localidade, para aquele condomínio.
E eu fiquei a observar ali algo que me chamou muito assim, a atenção, com uma estranheza. Eu era novo na fé, mas percebi aquilo e logicamente, automaticamente eu descobri que era erro, que era realmente algo que não agrada a Deus. Naquele momento de ação de graças ali, de culto, algo muito bom, mas no momento posterior, aquele momento onde vai ter o lanche, como é costumeiro nos cultos de ação de graça, eu percebi que se formou um pequeno grupo. Um pequeno grupo se formou ali, junto com aquele empresário, os quais apenas eles receberam a atenção daquele empresário que estava ali recebendo os irmãos para um culto de ação de graça na sua propriedade. A atenção daqueles irmãos da nossa igreja, que eram empresários, voltada para aquele cidadão que recebeu a igreja, foi algo que me chamou a atenção, porque ele simplesmente desconsiderou todos os outros que eram pobres, que estavam ali, inclusive eu que falo com você. Aqueles outros que tinham dinheiro, que tinham carros bons, que eram empresários da nossa igreja, que estavam lá, foram bem tratados, foram bem recebidos naquele momento ali de lanche, aquela coisa toda, muita atenção. E não houve sequer um voltar para nós, uma atenção, um voltar-se para um de nós que não tinha condição. Querido, é tão cruel você observar uma situação como essa e perceber que cristãos não podem andar dessa forma. Pessoas que andam desse jeito precisam fazer uma avaliação daquilo que eles estão professando como fé. Eu quero pensar com você em um terceiro destaque com relação à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela jamais trabalha e jamais trabalhará dentro de uma fé com parcialidade. A Igreja do Senhor Jesus jamais ela fará acepção de pessoas. A Igreja do Senhor Jesus, ela recebe pobres e ricos e todos são tratados igualmente. Infelizmente, eu lembro-me de uma situação em uma determinada igreja, onde quem era rico não se misturava com quem era pobre dentro do culto, dentro do momento de culto, na igreja, no santuário. Era como que ficasse ali um grupinho separado de quem era rico, daquele grupo que era menos favorecido financeiramente. Uma separação dentro da igreja nesse sentido. E, infelizmente, alguns pastores, eu volto a falar, eles andam nessa direção. Eles vão nessa onda. E isso é muito prejudicial para a vida da igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela jamais deve agir com parcialidade. A igreja do Senhor Jesus, ela jamais deve agir com acepção de pessoas. Porque de fato nós, como igreja do Senhor, recebemos todas as pessoas, independente da sua condição financeira, independente da sua cor, independente de qualquer coisa, nós recebemos essas pessoas. E precisamos fazer com que elas entendam que em Jesus nós todos somos iguais. Que em Jesus nós todos somos a noiva do Cordeiro e que não há diferença diante de Deus em um ou outro, porque todos nós somos iguais perante o Senhor nosso Deus, amados pelo amor esse que foi capaz de fazer com que Ele enviasse o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores. Por isso eu digo a você, a verdadeira igreja do Senhor Jesus nesse mundo, ela jamais age ou agirá com a acepção de pessoas. Pelo contrário, ela sempre tratará de forma igual todas as pessoas que chegarem ali naquele lugar, procurando uma palavra, procurando ali uma direção, procurando alguma coisa que possa trazer refrigério para a sua alma. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela prega uma mensagem de salvação a todos aqueles que são pecadores, independente de qualquer que seja a postura social, a condição social, a cor da sua pele, independente de onde ele reside. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela trata de maneira igual, tá bom? E é justamente isso que aqui Tiago ele quer que nós venhamos a entender, que nós possamos a refletir sobre isso, queridos.
Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Os cristãos não fazem acepção de pessoas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela também não faz acepção de pessoas. Assim como Tiago vivenciou isso dentro do contexto da sua época, isso que ele vivenciou hoje serve para nós olharmos para a nossa realidade, tomarmos cuidado com isso e procurarmos compreender de fato o que é que Deus quer das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero aqui orar por você, pedindo a Deus a direção, para a sua vida, que Ele continue fortalecendo a sua fé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai de amor e eterna bondade, eu louvo e exalto o teu nome, rendo graças ao Senhor pelo teu amor e teu cuidado para com as nossas vidas. Ó Deus, suplico ao Senhor que fortaleça a nossa fé, que nos ensine, meu Deus, a observar a tua palavra, ó Deus, e a perceber, meu Pai, que de acordo com o Novo Testamento nos orienta, sempre mostrando-nos, Pai eterno, essa direção, de que o Senhor nosso Deus, de que os cristãos, ó Deus, e de que a igreja do Senhor, meu Pai, jamais, ó Deus, agirão assim, meu Pai, com acepção de pessoas, aceitando uns, rejeitando outros, Pai eterno, por conta da sua posição financeira, por causa do seu status na sociedade ou por causa da cor da sua pele. Mas nós, como povo de Deus, servos do Senhor, ó Deus, como noiva do Cordeiro, sempre, Pai eterno, trataremos as pessoas, ó Deus, como o Senhor trata, Pai eterno, de forma igual, porque todos nós somos iguais, ó Deus, perante o Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, fortalece a nossa fé. Assim eu oro no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos